Eu gostaria que você abrisse o seu coração para receber essa palavra que ministrou muito forte no meu coração, e eu gostaria que você abrisse o seu coração e oferecesse a Deus a sua melhor atenção hoje, amém? 2 Reis, no capítulo 7, verso 3, eu vou ler na Nova Almeida. Amém. Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Se você não achou, diga eu também. Amém? 2 Reis, capítulo 7, verso 3, a seguir diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios, e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios, e quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém. Fala comigo, não havia ninguém. Amém? Verso 6. Porque o Senhor tinha feito com que o arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos, e o ruído era de um grande exército. Fala comigo, grande exército. Amém? De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam. Depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também levaram o que havia e esconderam. Então disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo? Esse dia é um dia de boas novas. Diga comigo, boas novas. E se nós nos calarmos, e nós nos calamos, melhor dizendo. Esse dia é um dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos como culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no palácio real. Assim, eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte: fomos ao arraial dos sírios, e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas os cavalos e os jumentos amarrados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a notícia no interior do palácio real. Amém? Até aqui, feche seus olhos, por favor. Pai, obrigado, Jesus, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Para que o Senhor possa revelar para a gente, Espírito Santo, a tua palavra nessa noite. Que não venhamos sair daqui informados apenas, mas transformados pela tua palavra. Pai, que o nosso coração venha estar atento, os nossos ouvidos abertos para ouvir a sua voz aqui nessa noite. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, no nosso meio. Fala com a gente, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Gostaria de falar no tema nessa noite, que é, na verdade, uma pergunta para mim e para você. E o tema é: qual a sua atitude ao receber o Evangelho? Fala para o teu irmão aí, qual a sua atitude ao receber o Evangelho? Amém? Sobre isso que eu quero ministrar com você nessa noite. E eu creio que o texto que nós lemos de 2 Reis, capítulo 7, ele nos traz lições muito interessantes sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E eu já li esse texto várias vezes, mas hoje é como se descortinasse algo novo, né? E a gente fica surpreso com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela se renova dia após dia. Então esse texto de 2 Reis 7, ele nos traz lições muito importantes, muito valiosas sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E fazendo uma leitura então desse texto e pensando no Evangelho de Jesus,
Nós podemos aprender muito aqui. Mas o que é essa palavra evangelho, gente? O que é a palavra evangelho? Evangelho é exatamente o que aconteceu lá em Lucas, capítulo 2, verso 9 a seguir. Projeta para mim, Lucas 2, verso 9. Olha o que a palavra evangelho significa. Olha o que diz esse texto, Lucas 2, verso 9. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Olha a boa nova, o verso 11. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O nascimento de Jesus, gente. Uma boa notícia, uma boa nova. Então, isso é o evangelho. Sabe, o anjo do Senhor tinha uma boa nova, uma boa notícia para anunciar. Era algo fantástico, porque aquele povo estava esperando um Salvador, um Messias, e agora vem o anjo e revela então essa boa notícia. Não era qualquer notícia, era uma notícia maravilhosa, amém? Fala comigo, era uma boa notícia. E isso é o evangelho, o anúncio de uma boa notícia, de novas esperanças, de novos sonhos, de novas possibilidades, de novas perspectivas, de novas oportunidades, amém? E isso é o evangelho. E o texto de 2 Reis nos mostra um momento muito difícil que aquele povo estava passando. E se você ler um pouco atrás o contexto, você vai ver que havia uma grande fome que estava assolando aquela cidade de Samaria. Havia uma grande fome, e para piorar a situação, o exército da Síria, o rei, juntamente com o seu exército, pegou e cercou a cidade de Samaria, cercou essa cidade. Então a situação realmente era desesperadora. Não era muito fácil, né? Na verdade não era nada fácil o que aquele povo de Samaria estava passando, porque havia fome naquele lugar. E a fome era tanta, se você ler um pouquinho antes, você vai ver que duas mães, elas falaram uma para a outra assim: hoje nós vamos matar o seu filho e vamos comer ele. Amanhã nós vamos matar o outro, o seu. Uma mãe conversando com a outra, né? Hoje eu vou matar meu filho, a gente vai comer o seu filho, né? O meu filho. E amanhã a gente vai matar o seu e nós vamos comer o seu filho. Olha a situação que chegou àquela cidade. Não tinha comida, e o que tinha era muito caro, era caríssimo. Uma cabeça de jumento valia muito dinheiro na época. Então não tinha nenhuma perspectiva de melhora, porque havia muita fome. E o texto diz que realmente era algo desesperador. Era algo terrível que estava acontecendo ali em Samaria. Era uma fome terrível, gente. Eu não sei se você já passou fome, mas aquele povo estava comendo uns aos outros. As mães estavam comendo os filhos, tamanha fome que eles estavam passando. E o texto diz que para piorar, eu acho que não dava para ficar pior, né? Mas para piorar a situação, o exército da Síria havia cercado a cidade. Ou seja, ninguém podia sair da cidade e também ninguém podia entrar. Então era algo desesperador mesmo, porque eles estavam presos ali e não tinha mais comida, e eles não podiam sair da cidade para comprar, não podiam plantar fora da cidade, porque o rei da Síria estava cercando a cidade. Era algo desesperador. Mas no meio dessa história surgem 4 personagens improváveis. Eu digo improváveis porque eles eram leprosos. E os leprosos, nesse momento, eram pessoas que precisavam manter distância. Ou seja, eram pessoas que eram excluídas da sociedade. E a história conta que existiam, inclusive, as cidades refúgios, né? Lugares afastados, onde os leprosos viviam isolados. Até porque no texto que a gente leu, em 2 Reis, no capítulo 7, verso 13, diz que esses 4 leprosos, eles estavam à porta da cidade.
Eles estavam à porta, eles não podiam entrar, porque eles eram leprosos. E um leproso naquela época estava sentenciado ao isolamento e consequentemente sentenciado à morte, porque naquela época não havia cura para a lepra. Hoje já tem medicamentos que é possível pelo menos amenizar e até curar a lepra, mas naquela época não existia isso, não havia cura para a lepra. E uma pessoa, quando era diagnosticada com lepra, a lei da época dizia que ela teria que sair da cidade, deixar toda a família, deixar todos os seus bens, deixar toda a sua casa, até porque a lepra era e é até hoje, né, uma doença altamente contagiosa. Então, a pessoa, ao ser diagnosticada com essa doença chamada lepra, ela devia ficar isolada de tudo e de todos. Ela não podia, né, chegar e talvez abraçar os seus familiares. Ela não podia ver os seus filhos crescerem. O esposo não podia mais ter contato com a esposa não podia ter mais contato com o esposo, o filho não podia mais ter contato com o pai. Era algo terrível, né? Talvez um pouco parecido com o Covid-19. Sabe, no Natal, eu e minha esposa, nós passamos isolados lá em casa, né? Eu testei positivo para Covid. E como é difícil ficar isolado, né? A gente, ainda mais uma época festiva, né? Onde você quer sair e talvez jantar, almoçar com os amigos, com os parentes. Foi algo muito difícil para mim, sabe? Mas foi apenas alguns dias e tudo já voltou à normalidade. Mas imagina alguém leproso naquela época. Cara, eles não podiam ter contato físico com ninguém, eles eram excluídos da cidade, eles tinham que ir embora da cidade, eles tinham que deixar tudo. Ou seja, uma pessoa com lepra iria apodrecer até morrer literalmente, porque a lepra não tinha cura, não tinha medicamento. Então, imagine isso, um leproso, ele se enrolava, né, com panos limpos. Um leproso, ele pegava um pano limpinho, enrolava na sua pele, para tentar estancar um pouco do pus, né, que saía, aquela sujeira que saía da pele, e ele enrolava com panos limpos, e em instantes, né, aquele pano que estava limpo, ficava todo encharcado de pus, de sangue. Imagina o fedor, né, imagina a sujeira, imagina a imundícia, a falta, eles eram isolados, ninguém queria ficar perto deles. Uma porque eles não eram bem-vindos, né? Eles não tinham uma boa aparência. Outra porque eles andavam fedorentos. E outra porque essa doença era altamente contagiosa. E os leprosos eram literalmente pessoas podres, mortos ambulantes. Um morto vivo, né? Um morto andando. Porque muitos, se você analisar, você vai ver que muitos faltavam membros do próprio corpo. Porque a lepra já havia apodrecido alguns membros do corpo. Talvez alguns faltavam um braço, a perna. Imagina a dor que esse pessoal sentia. Eles eram isolados de tudo e de todos. Mas quando eles entravam, e talvez eles tinham que entrar na cidade de Samaria, eles vinham amarrados, né? As pessoas colocavam um sino no pescoço deles, ou eles vinham chacoalhando aquele sino, talvez no pescoço ou na mão. Eles vinham chacoalhando aquele sino e eles gritavam: leproso, leproso, leproso. Cara, eu sou leproso, não chega perto de mim, para que todos tivessem a oportunidade de se manterem longe deles. Então, resumindo, eles eram excluídos do convívio social. Eles não podiam ter contato nenhum. E mesmo que se eles entrassem na cidade, eles tinham que gritar: leproso, sai de perto porque eu sou leproso. Eu não posso ter contato com você. Ou seja, eu não posso me relacionar com você porque eu sou um leproso. Eu não posso ter contato nenhum. Sabe, gente, imagina o sofrimento desse pessoal que tinha lepra. E esses 4 leprosos, eles nos dão lições muito importantes sobre o Evangelho. E eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. E a primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que o Evangelho exige de mim e de você, o Evangelho exige de nós uma saída do nosso comodismo. Fala para o teu irmão aí: é preciso sair
do comodismo. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que o Evangelho exige de mim e de você uma saída, uma mudança de vida, uma mudança, uma saída do nosso comodismo. E o texto nos fala que esses homens, eles estavam com fome. Eles estavam com fome, a cidade inteira estava com fome, gente. Imagina o leproso, né? Talvez eles viviam já com um pouquinho, com as migalhas, talvez com o resto, e agora não tinha nada para eles comer. Se estava ruim na cidade, imagina para eles que estavam fora da cidade. Mas o texto fala que esses homens estavam com fome, dá a entender que eles estavam com fome. Mas estavam talvez tranquilos até certo ponto, né? Acomodados lá na porta da cidade, porque não tinha comida, nem para a cidade, nem para eles. E muitas vezes nós temos a tendência de nos acomodarmos a tudo que a gente vive. A gente tem essa tendência, até as coisas que a princípio são repulsivas, né, nojentas, coisas que não agradam, muitas vezes nós somos levados, nós temos essa tendência de nos acomodarmos a tudo, desde um simples mau cheiro, né, até situações de pecado. Nós, muitas vezes, mais cedo ou mais tarde, acabamos nos acostumando e acomodando, né? Fica tudo tranquilo. Sabe, eu me lembro quando eu era criança, a minha avó, ela tinha um sítio, né? Pertinho da cidade. E lá nesse sítio tinha um chiqueiro de porco. E eu me lembro, né? Quando a gente chegava, quando o vento batia, né? E aonde a gente estava, na direção que a gente estava, vinha aquele mau cheiro do porco, né? O chiqueiro de porco, não sei se você já teve essa experiência, mas vem aquele cheiro, né, de porco. E eu me lembro que a gente brincando ali, no começo quando a gente chegava ali, sentia aquele odor, né, aquele cheiro do chiqueiro de porco. Mas aí a gente brincando, criança ali brincando, daqui a pouquinho você já estava acostumado com o cheiro. Principalmente quem trabalha com porco, né, no começo talvez é insuportável, mas daqui a pouco a pessoa não sente mais nada. Porque talvez o organismo em si já acostuma com o cheiro. E assim muitas vezes é a nossa vida. A verdade é que nós temos a tendência de nos acomodarmos a tudo. Desde um simples mau cheiro até situações de pecado. Sabe, nós mais cedo ou mais tarde acabamos nos acostumando e nos acomodando. Quando Jesus, ele pergunta para o cego Bartimeu se ele queria ver, ou para o aleijado lá do tanque de Betesda, que há 38 anos estava lá aleijado, se ele queria ser curado, a princípio nos parece perguntas sem nenhum sentido. Poxa, por que Jesus está perguntando se o cego quer ver, cara? Por que Jesus está perguntando se o paralítico quer andar? Parece coisa ilógica, né? Porque o paralítico, ele estava sem andar há 38 anos lá pedindo esmola, esperando as águas se mexerem lá no tanque de Betesda para ele pular primeiro, né? Eu costumo dizer que o paralítico do tanque de Betesda era que nem o Rubens Barrichello, né? Sempre chegava atrasado, sempre chegava em segundo lugar, nunca conseguia chegar primeiro, sabe? E é interessante isso, queridos, porque é para ele estar acostumado já há 38 anos naquela situação, e aí Jesus aparece e pergunta para ele: você quer andar, cara? O cego, talvez ele estava acostumado já na cegueira, estava tudo preto, né? Tudo escuro, talvez ele podia estar acostumado. Mas aí a Bíblia diz que ele ouviu falar de Jesus, e quando ele ouviu falar que Jesus podia fazer um milagre na vida dele, podia restaurar a saúde dele, a Bíblia diz que ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, cara, Jesus parou e mandou chamar o cego e falar para ele: que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Então veja, a tua fé te salvou. Sabe, parece óbvio que o cego queria ver, e também parece óbvio que o aleijado queria andar. Parece uma coisa ilógica, né? Jesus perguntar para o cego se ele quer ver, e para o aleijado se ele quer andar. É claro, né? Alguém em sã consciência deseja ver, alguém em sã consciência deseja andar. Mas a questão, queridos, é que a doença deles já perdurava por longos anos.
E dentro dos costumes judaicos da época, dentro da lei da época, havia se tornado um ganha-pão para eles, porque eles eram mendigos. Eles ficavam à beira do caminho e também à porta formosa, pedindo esmolas para quem passava. Então se tornou um ganha-pão para eles, já que os judeus, eles se sentiam na obrigação de ajudar com esmolas aqueles que estavam sofrendo com uma enfermidade. E por isso Jesus pergunta se eles realmente tinham interesse de sair daquela posição. Jesus pergunta para eles se eles realmente tinham interesse em sair daquela posição, na qual eles já podiam estar acostumados, né? No português, claro. Acostumado, né? Poxa, 38 anos. Cara, já tem o meu salarinho no final do mês aqui, eu tiro tanto, mais ou menos, né? Tem vezes que talvez dá mais movimento, eu tiro mais da minha esmolinha aqui, fico chacoalhando aqui só, sentadinho. Eles podiam estar acostumados com isso. Mas Jesus faz essa pergunta para eles, se eles realmente tinham interesse de sair daquela posição. Porque quando eles fossem sair daquela posição, se Jesus curasse o cego, né? Ele não podia mais pedir esmola. Se Jesus curasse o paralítico, ele não podia ficar lá esperando mais, porque agora eles estavam curados. Talvez agora eles tinham que trabalhar para sustentar a família. Eles podiam talvez estar acomodados. Mas Jesus faz essa pergunta para saber se eles queriam realmente viver uma vida bem diferente daquelas que por anos eles estavam tendo e vivendo. Mas infelizmente existem pessoas talvez acomodadas em seus pecados, a ponto de não sentirem mais incômodo com tais práticas. Não sentem incômodo algum, talvez um pecado de estimação já, né? Há tantos anos, né? Se tornou um pecado de estimação. Outros talvez acomodados com situações vexatórias, desagradáveis, mas sem se expressar nenhuma atitude, nenhuma posição. Outros ainda estão conformados com a sua vida cristã medíocre, sem unção, sem frutos, sem um novo de Deus a cada dia, sem um crescimento espiritual. Ficam conformados, gente. Ei, meu irmão, não tem uma vida espiritual monótona, de vir à igreja simplesmente os domingos, se levantar, cantar louvores aqui, ofertar, né, na hora da oferta, ouvir uma palavra e voltar para casa e passar a semana toda em uma mornidão espiritual, sem ter uma vida com Deus, sem oração, sem leitura da Bíblia, sem buscar ter intimidade com o Espírito Santo, um conformado. Ei, meu irmão, deseje hoje ser um inconformado dessa forma que você está vivendo. É necessário sair da inércia, amém? É necessário sair da inércia. É preciso tomar uma atitude, é preciso tomar uma posição. Só que aqueles 4 homens, gente, leprosos, eles chegaram a uma conclusão que eu e você precisamos chegar aqui hoje também. Eles chegaram a uma conclusão. Estavam lá sentados na beira da porta lá da cidade, conformados talvez com a fome, né? Mas aí eles chegaram a uma conclusão que eu e você também precisamos chegar. Eles disseram um para o outro, né? Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Olha a conclusão que eles chegaram. Se nós ficarmos aqui, nós morreremos. 2 Reis 7, verso 3, a parte B. Olha o que diz nessa versão. Para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Para que eu vou ficar sentado aqui até morrer? Em outras palavras, se nós ficarmos aqui, nós morreremos. Cara, se a gente permanecer aqui, a gente vai morrer. E essa é a verdade a ser absorvida por nós aqui nessa noite. Isso precisa ser absorvido por mim e por você aqui hoje, queridos. Se nós continuarmos acomodados, acostumados com coisas e situações que desagradam a Deus, certamente nós vamos morrer espiritualmente falando. Nós vamos perder a comunhão com Deus. Sabe quantos casamentos, né,
chamados, quantos ministérios, quantos sonhos, quantos projetos mortos mediante a nossa acomodação, mediante a nossa inércia. Sabe, o Evangelho é para pessoas que decidem sair de suas zonas de conforto, sair da inércia e renunciar aos estilos de vida que ainda sacia a carne, né? Ainda que saciam o prazer momentâneo, contrariam a vontade de Deus. Lucas, no capítulo 14, verso 33, Jesus, ele diz lá que todo aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser discípulo dele. O Evangelho requer de mim e de você renúncia. Fala comigo, o Evangelho requer renúncia. Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos, olha o que Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Cara, o Evangelho, que é as boas novas, diz para nós que a cada dia temos que negar a nós mesmos e tomarmos a cruz. Isso nada tem a ver com acomodação, isso não tem nada a ver com inércia, com ficar parado, né? Com ser um crente. Até esses dias era 3S, né? Eu inventei mais um agora, que é 4S: salvo, sentado, sossegado e sem vergonha, né? Sabe, nós precisamos reagir, gente. Aquele que não tomar a cruz e seguir Jesus, negando a si mesmo dia a dia, não pode se tornar um discípulo de Jesus. Não pode ser um discípulo. E isso não tem nada a ver com acomodação, isso não tem nada a ver com inércia. Amém? Então é preciso renúncia. Amém, queridos? Estão me entendendo? Amém? Não estou bravo não. Amém, queridos? Mas em segundo lugar, segunda lição que nós aprendemos esse texto é que o Evangelho, ele nos traz riscos. Fala para o seu irmão aí, o Evangelho traz riscos. Sabe, outra conclusão que eles chegaram, que esses 4 leprosos chegaram, é que indo ao encontro da comida, né, eles poderiam morrer. Ou seja, se eles ficassem parados ali, eles morreriam, certamente morreriam. Mas se eles fossem atrás de comida, eles corriam também o risco de morrer. E eles chegaram a essa conclusão: cara, se nós ficamos aqui, nós vamos morrer. E se nós irmos lá até o exército do inimigo e pedir clemência para eles, a gente corre o risco de morrer. É melhor morrer tentando, né? Eles chegaram a essa conclusão. Eles chegaram à conclusão que indo atrás de comida, eles poderiam morrer. Eles eram leprosos, mas eles não eram doidos, né? Eles consideravam os riscos. Embora o Evangelho signifique boas notícias, boas novas, dentro dessas boas notícias, gente, não há um slogan, não há uma faixa, né, com a frase pare de sofrer, né? Não há uma faixa assim escrito garantimos sombra e água fresca. Não há essa faixa, né? Não há a vida vai ser a partir de agora um mar de rosas. O Evangelho não garante nada disso. Porque João, no capítulo 16, o verso 33, Jesus diz assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, se Jesus assegura que vai ter aflição, é sinal que vai ter mesmo. Mas ele diz, eu venci o mundo, tem bom ânimo porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu, e Ele está conosco, nós podemos vencer com Ele também. Amém? Mas no Evangelho não há esse slogan, não há essa faixa dizendo que tudo vai dar certo, garantindo sombra e água fresca para você. Olha a fala de Jesus em Lucas, no capítulo 21, Lucas 21, 12. Olha o que Jesus diz lá, ó. Lucas 21, 12. Antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores por causa de quem? Do meu nome. Cara, Jesus está advertindo a gente
Antes dessas coisas, vocês serão presos e perseguidos por causa do meu nome. Vocês serão lançados às prisões, levados à presença de reis e governadores por causa de meu nome. Sabe, e hoje a gente tem visto algumas notícias por aí pelo mundo já, talvez não chegou aqui concretamente no Brasil, mas eu quero citar um trecho do que eu li hoje, uma notícia muito recente, e a matéria dizia assim, vou ler para você, é bem curtinho. Em meio a isso, muitos muçulmanos se voltaram contra os cristãos, a quem muitos acusavam de ter apoiado os inimigos de Morsi. Existem registros que pelo menos 52 igrejas foram queimadas em várias cidades do país. Alguns possuíam um grande valor histórico. Escolas cristãs, mosteiros e instituições como a Sociedade Bíblica também foram atacadas. Um grande número de casas pertencentes a cristãos também foram atacadas. De acordo com um relatório do jornal New York Times, muçulmanos têm pintado um X preto nas lojas cristãs para marcar quais seriam as próximas a ser queimadas. Essa notícia são relativas a fatos ocorridos no Egito. Graças a Deus que ainda nós não estamos enfrentando esse tipo de perseguição no Brasil. Mas isso não quer dizer que não exista lá fora. Facilmente, queridos, nós somos taxados como quadrados, como alienados e outras coisas quando nós defendemos os valores bíblicos, que o mundo diz serem ultrapassados. Quantas histórias de pessoas que foram colocadas para fora de casa ao anunciarem a sua conversão. Ou ainda, quando pessoas mandadas embora do serviço por não aceitarem entrar em esquemas desprezíveis, imundos, ou mesmo sustentarem mentiras de seus superiores. A verdade, queridos, é que o Evangelho nos expõe sim a riscos, seja de ser visto como um alienado, atrasado, seja por nos impedir de sermos aceitos em alguns meios sociais, seja por colocar na alça de mira, dos inimigos a cruz de Cristo. Há riscos. O Evangelho oferece risco a mim e a você. Mas aqueles 4 leprosos, eles precisavam tomar uma atitude, porque se eles ficassem ali à beira da porta daquela cidade, eles morreriam de fome. E eles precisavam tentar. E aí eles correm o risco, amém? Eles precisavam correr o risco. Sabe, gente, a gente precisa correr o risco, porque o Evangelho oferece risco, amém? O Evangelho é o poder de Deus, e esse poder de Deus oferece risco para mim e para você. Mas é necessário tomar uma atitude, é necessário tomar uma posição. E aqueles 4 leprosos, eles tomaram essa atitude de correr o risco, ir até o exército do rei da Síria que estava cercando a cidade, o exército inimigo. Mas em terceiro lugar, a terceira lição que eu aprendo nesse texto, e eu gostaria de compartilhar com você, é que o Evangelho é o poder. Fala comigo, o Evangelho é o poder. Amém? O Evangelho é poder de Deus. 2 Reis, no capítulo 7, verso 6, olha o que diz lá esse texto. 2 Reis 7, verso 6. Porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava. Fugiram para salvar a sua vida. Imagina essa cena, gente. Esses 4 leprosos, eles decidem tomar atitude, sair da inércia, tomar uma posição, e eles começam então a marchar. Eles, ao anoitecer, estava talvez no deserto lá, ao anoitecer, eles pegam então e vão em direção ao exército que estava cercando a cidade. E essa cena descrita
nos versos 6 e 7 que a gente leu, é impressionante, porque o poderoso exército do rei da Síria, o poderoso exército, talvez com milhares de homens, milhares de carros e cavalos, o poderoso exército sírio ouve sons como de um grande exército com carros e cavalos, e eles temeram, e eles fogem desesperados. Sabe, talvez estava de noite já, né? E eles começam a escutar um barulho de inúmeros cavalos, carros, de um exército poderoso. E eles falam no verso 8, 2 Reis 7:8. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam. Depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também levaram o que havia e esconderam. O exército da Síria achou que estava vindo um batalhão, né? Desceu a SWAT lá, né? Contra eles, né? E nós vemos no verso 8 que nós lemos agora, que o poderoso exército, composto por 4 leprosos, quem sabe até faltando algumas partes do corpo, né? Talvez se arrastando, invade o arraial sírio. Olha o que Deus faz acontecer, gente. Um exército numeroso estava cercando Samaria. E aí, 4 leprosos, que talvez tinham um braço faltando, uma perna, talvez estavam andando, arrastando assim para chegar lá. 4 leprosos. Deus faz um alvoroço. E o exército da Síria acha que o rei de Samaria havia contatado com os heteus, com os egípcios, e haviam então atacado, haviam feito uma emboscada para eles, e aí eles fogem desesperados de noite. Mas esse poderoso exército era composto apenas por 4 leprosos. 4 leprosos, gente, sem condições nenhuma de lutar, com as partes do corpo talvez toda podre, né, devido à lepra. E eles invadem o arraial sírio. E o apóstolo Paulo disse algo tremendo em Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos 1, 16. Olha o que ele diz lá. Não me envergonho do quê? Do evangelho. Porque ele é o quê? Poder de quem? De Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Sabe, é por isso que o apóstolo Paulo, ele entende, e nós precisamos entender nessa noite, que o evangelho é o poder, amém? É poder de Deus. Sabe, o evangelho é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Queridos, o evangelho é algo improvável. O evangelho é o improvável, o fora do comum, o sobrenatural, o inesperado, o inexplicável, chegando na minha e na sua vida. Esse é o evangelho. É alguém destruído pelas drogas ter uma vida transformada. É alguém sem razão nenhuma de existir se tornar a pessoa mais feliz da face da terra. É um casamento destruído ser restaurado. A família deixar de viver lá um inferno e se tornar o lar deles se tornar um pedaço do céu, porque o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é alguém que estava morto como eu e você, nos nossos pecados e delitos, e recebemos uma boa notícia de que Ele nos encontrou, gente, e de que nele nós podemos ter vida e esperança. A Bíblia vai dizer que nós estamos mortos em nossos pecados e delitos. E morto não acha ninguém. Você já viu morto achar alguém? Não existe aquela história, né, do morto voltar e puxar o pé, tá dormindo lá na cama. Morto não acha ninguém. Nós estamos mortos em nossos pecados e delitos. Essa é a nossa condição. A Bíblia é bem clara em dizer isso. A gente estava morto. E aí, a graça irresistível, a graça incomparável desse Deus amoroso, ela nos achou.
nos trouxe vida, nos trouxe esperança. Essa é a boa notícia que eu e você podemos receber, porque Jesus morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida, gente. O Evangelho é de um Deus gracioso, de um Deus bondoso, de um Deus misericordioso, amar um miserável, leproso, pecador como eu. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, porque Deus, Jesus Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, tornando a forma de homem, morrendo a morte de cruz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, essa é a boa notícia. Quando nós entendemos a nossa condição, gente, nós estamos mortos, né? Como esses leprosos, mortos para a sociedade, longe de Deus. Mas aí esse Deus gracioso, Ele nos dá vida, e nós podemos ter vida eterna através de Jesus Cristo. Cara, isso é algo fantástico, porque o Evangelho, ele é poder, amém? Para a salvação de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Se nós cremos em Jesus, o Evangelho pode se tornar real na nossa vida, e nós venhamos receber essa boa notícia, essa notícia maravilhosa, de alguém, um improvável, né? Receber uma graça, um favor imerecido, tão gigantesco como esse, de alguém santo, puro, de um Deus irrepreensível, de um Deus bondoso como esse, vir ao mundo e morrer a morte que é para ser minha, para ser sua, para ser nossa. E Ele pagou a nossa dívida enquanto nós éramos ainda pecadores. Ele não esperou a gente se tornar certinho para nos amar. A gente era leproso, não tinha uma condição para a gente, porque não havia cura na época, não tinha um jeito para a gente sair daquela situação. Mas Ele nos encontrou, Ele nos deu vida, Ele nos deu esperança. E hoje nós podemos andar em novidade de vida, nós podemos ter uma nova vida, nós podemos renascer em Cristo Jesus, porque Ele nos dá essa opção. A gente pode ser uma nova criatura hoje, sabe? Mas em quarto lugar, a quarta lição que eu aprendo com esses 4 leprosos é que o Evangelho é para ser compartilhado. Fala para o teu irmão aí, o Evangelho é para ser compartilhado. Sabe, depois da entrada triunfal desses 4 leprosos, algo triste aconteceu. No texto que a gente leu, nós vemos que por 2 vezes eles esconderam o que eles encontraram naquele lugar. Eles entraram numa tenda, eles comeram, encheram a barriga, né? Eles pegaram prata, ouro e vestes e esconderam. E aí eles entraram novamente em outra tenda, e eles pegaram mais algumas coisas lá e esconderam. Enquanto o povo padecia de fome, enquanto a cidade de Samaria inteira morria de fome, a ponto das mães comerem os seus próprios filhos, eles enchiam lá a barriga e escondiam o resto, ignorando o desprezo e desprezando os demais. Queridos, é inadmissível o que eles fizeram. É inadmissível. Imagine você que na sua casa, né? Você, seus filhos, seu cônjuge estejam passando fome, enquanto o seu vizinho joga fora os alimentos de tanto que estragam. Desperdiça lá, né? Estraga dentro da geladeira. E você, sua família e seus filhos morrendo de fome. O que eu quero dizer com isso, para a gente concluir? Talvez seja isso que nós temos feito, queridos. Exatamente isso que nós temos feito. Nesse momento, vizinhos nossos estão famintos. Talvez não de pão físico, né? Não de comida, de arroz e feijão,
mas de esperança, de paz, de consolo, de força. Estão famintos, precisando que alguém fale desse amor gracioso de Deus pela vida deles. E muitas vezes nós, domingo após domingo, terça após terça, sábado após sábado, comemos, e ao sair do culto, escondemos tudo. O Fauzi disse um texto: o que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito comigo? O salmista Davi inúmeras vezes clamou ao Senhor, e o Senhor respondeu ele. E aí ele conclui: o que darei eu ao Senhor por todos os teus benefícios? O que eu posso dar? Queridos, qual a sua atitude ao receber o Evangelho? Qual a sua atitude? Isso é para a gente refletir, porque talvez seja isso que esteja acontecendo com a gente. Quantas pessoas precisam lá de uma palavra amiga, precisam de esperança, precisam de paz, de consolo, de força, e a gente tem para oferecer, porque a gente tem o dono da paz, a gente tem o dono que pode oferecer força, nós temos o dono que pode oferecer o pão da vida, aquele que oferece a água da vida. A gente tem essa fonte inesgotável, e a gente fica que nem uma cisterna que armazena a água da chuva, né? Uma cisterna rota, guarda para a gente. Nós precisamos ser como aquela mulher que Jesus encontrou, a mulher samaritana. Jesus fala para ele: se você beber dessa água, certamente do seu interior fluirão rios de água viva, que vão jorrar para a eternidade. Cara, aquela mulher, ela entende isso, uma nova convertida, ela bebe dessa água da vida, e ela sai e conta para a cidade toda. Será que esse Jesus é o Messias mesmo? Ela convida as pessoas para ir até Jesus, porque há uma mudança na vida dela. Talvez ela vivia uma vida torta, mas agora há uma mudança na vida dela, porque ela bebeu dessa água da vida, e as pessoas começam então a perceber isso, e as pessoas vão até Jesus. Cara, a gente não pode ser uma cisterna que armazena a água da chuva. A gente não pode ser uma cisterna, um poço. A gente precisa ser uma fonte que jorra para a vida eterna, a ponto das pessoas que estiverem à nossa volta sentir a presença de Deus em nós. Será que a gente tem transparecido isso? Será que a nossa família percebe isso? Ou a gente vive de fachada? Sabe, isso é para a gente refletir. Será que nós temos vivido uma vida autêntica, ou temos vivido de aparência? Porque o Evangelho requer de mim, de você, mudança, uma mudança de atitude, requer de mim e de você metanoia, mudança de mentalidade. Se eu estava indo para essa direção, e eu estava indo para longe dos caminhos do Senhor, eu preciso dar metanoia, meia volta, e começar a andar na direção oposta. As minhas atitudes precisam resplandecer Jesus Cristo. Eu preciso ser o embaixador do reino de Deus. Eu preciso ser alguém, um filho maduro de Deus, um ruiós de Deus, que vai representar o Pai aqui na terra. Por isso que eu ando o crescimento, gente, porque nós precisamos crescer na graça, no conhecimento, e nos tornarmos ruiós, filhos maduros de Deus. Precisa haver uma mudança na nossa vida. Precisa haver isso. E o convite para mim e para você nessa noite: o que darei eu ao Senhor? O que você pode oferecer ao Senhor nessa noite? Sabe, qual a sua atitude ao receber o Evangelho? Eu gostaria que vocês colocassem em pé, por favor. Qual que precisa ser a sua atitude? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Deus tem sido tão bom para conosco. Deus tem sido maravilhoso. Ele tem cuidado de nós nesse tempo de pandemia. Ele não tem deixado faltar nada para você.
Ele tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Sabe, esse Deus gracioso deu a primícia do céu, o único Filho, Jesus Cristo, para vir na terra e morrer no meu, no seu lugar. O que darei eu ao Senhor por todos esses benefícios? O que eu posso dar? O que eu posso oferecer a Ele? Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora e comece a pensar nisso. O que eu posso dar ao Deus que tem tudo? O que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Qual a minha resposta ao Evangelho de Deus? Pai, nós estamos aqui nessa noite, Jesus, e como igreja, Jesus, nós nos arrependemos, Pai, por tantas vezes nós temos a água da vida, nós comemos o pão da vida, nós temos esperança, Senhor, nós temos paz, nós temos consolo, temos força, Senhor, e não temos compartilhado isso com as pessoas, não temos sido, ó Deus, um exemplo na nossa casa, lá no trânsito, não temos sido um exemplo no nosso serviço, não temos sido um exemplo de um cônjuge, de um marido e uma esposa fiel ao Senhor. Pai, que o Senhor possa olhar para dentro de nós. Pai, nessa noite, Jesus, nós queremos dar ao Senhor o nosso coração, oferecer a Ti, ó Deus, aquilo que nós temos de melhor, porque o Senhor não merece menos do que isso, Senhor. Pai, que nós venhamos fazer como, ó Deus, aqueles 4 leprosos tomaram atitude, sair da inércia nessa noite. Para que venhamos crescer como filhos maduros do Senhor, como ruiosos, Senhor, ó Deus, porque nós éramos leprosos, miseráveis pecadores, e o Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu esperança. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor que nos alcançou, nos deu vida, Senhor. Nós estamos mortos lá nos nossos pecados e delitos, nós estamos afundados lá no charco de lodo do pecado, e o Senhor nos resgatou de lá. O Senhor, ó Deus, foi um Deus gracioso, um Deus bondoso, um Deus majestoso, um Deus misericordioso, ó Deus, um Deus tão especial, que nos tirou, ó Deus, dessa condição, e hoje nós podemos nos tornar filhos do Senhor. Pai, nós podemos hoje entrar na condição de filho, deixar, ó Deus, a condição de escravo, e nos tornar a condição, ó Deus, de filho novamente. Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos ter comunhão contigo. Nós podemos ter comunhão com o Senhor, ó Deus, através de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor pagou a nossa dívida. O Senhor morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado pelo Evangelho, que é o poder de Deus, que pode mudar a nossa história, Senhor. Para que o Senhor possa moldar o nosso caráter nessa noite. Que o Senhor possa moldar a nossa vida, que possamos, Senhor, viver em novidade de vida. Em novidade de vida, Senhor, viver uma vida nova. Deixar, ó Deus, as coisas velhas para trás. Deixar, ó Deus, a prática do pecado de lado. E prosseguirmos para o alvo, Deus, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Que venhamos nos tornar parecidos contigo, Senhor. Que a nossa vida, Senhor, possa ser um reflexo daquilo que nós temos de intimidade com o Senhor. Crie em nós um coração puro, santo e agradável ao Senhor, ó Deus, na sua presença. Que possamos, ó Deus, oferecer não somente o domingo, não somente a terça, o sábado que nós vemos aqui na igreja, mas que venhamos oferecer ao Senhor todos os dias da nossa vida. Para que lá na nossa casa nós possamos colocar o Senhor como prioridade. Que a nossa comunhão, o nosso relacionamento contigo possa ser real e verdadeiro. Que possamos te buscar, ó Deus, não da boca para fora, mas com intensidade no nosso coração. Para que o Senhor venha criar, ó Deus, um coração santo, puro, agradável perante o Senhor. Para que não venhamos enganar a nós mesmos, achando, ó Deus, que talvez estamos enganando o Senhor, mas que nós venhamos ser autênticos filhos do Senhor. Pai, que venhamos resplandecer a Tua glória por onde nós formos. Pai, que a nossa atitude, Senhor, possa resplandecer, Pai, quem nós somos, e nós venhamos resplandecer a Tua glória em nossa vida, a ponto das pessoas olhar para a gente e ver o Senhor em nós. Ó Deus, que as nossas atitudes venham refletir a Tua glória, que venhamos refletir, ó Deus, quem Tu és na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.
não poderia encerrar esse momento sem te dar a oportunidade. Você que entendeu essa mensagem, a Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos pecados e delitos, mas em Jesus nós recebemos vida. E quando eu e você recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos de criatura para filhos de Deus. Você pode ser filho de Deus hoje, se você receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu não sei se há alguém aqui nessa noite que não fez isso, ou você que talvez se afastou, mas hoje você quer retornar. Esse é o seu momento com Deus. Eu não sei se há aqui alguém, mas eu quero te dar essa oportunidade, de você que entendeu essa mensagem, você quer entregar a sua vida a Jesus, quer que o Evangelho faça sentido na sua história, quer que o Evangelho, que é o poder de Deus, molde a sua vida. Gostaria que você desse um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Onde está a primeira pessoa que deseja fazer isso? Entregar a sua vida a Jesus. É necessário tomar uma atitude nessa noite. É necessário tomar uma posição, sair da inércia. Se você entregar a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que você passa de criatura a ser filho de Deus, e o seu nome passa a ser escrito no livro da vida, e você pode ter a vida eterna hoje mesmo, se você desejar. A Bíblia diz que Jesus diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo a porta. Ei, meu irmão, se você ouvir a voz dele e abrir a porta do seu coração, ele pode entrar e você pode ter comunhão com ele hoje mesmo. Eu quero te dar essa oportunidade. Eu estou insistindo, porque eu sei que o Espírito Santo ministrou no seu coração. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje é dia aceitável de salvação. Há alguém aqui nessa noite que deseja fazer isso? Se há, dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Onde está a primeira pessoa que deseja fazer isso? Talvez você andou longe dos caminhos do Senhor, mas hoje você quer retornar. Esse é o seu momento de voltar para a casa do Pai. Onde está você? Dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Existe alguém aqui nessa noite? Amém. Não havendo, então, que Deus te dê uma outra oportunidade. Mas você que está em casa, você pode fazer isso, amém? Entregar a sua vida a Jesus hoje mesmo. E a Bíblia diz que quando nós confessamos ao Senhor Jesus, nós passamos a sermos filhos de Deus. Você pode ser filho de Deus hoje mesmo. Se você escrever no comentário aí: eu decido por Jesus, nós vamos entrar em contato com você e vamos te acompanhar nessa nova caminhada de fé, amém? Eu quero orar por você. Feche seus olhos ainda por um momento. Pai, obrigado, Jesus, pela Tua palavra, que vem de encontro ao nosso coração, Senhor. Pai, que não venhamos sair daqui informados, mas que haja transformação na nossa vida, Senhor. Pai, que essa palavra seja real na nossa vida, que a partir de hoje mesmo, Senhor, nós possamos andar em novidade de vida, nós possamos, Senhor, criar um relacionamento duradouro e fiel contigo, em nome de Jesus, Senhor. Nos fortalece a nossa fé, muda, Senhor, a nossa história, que venhamos viver, ó Deus, o sobrenatural, que venhamos, ó Deus, crescer na graça, no conhecimento, Pai, nos tornarmos filhos maduros do Senhor, ó Deus, deixar de sermos meninos da fé e passarmos, ó Deus, a se tornar filhos maduros, ruiosos, Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus?